O sábado não salva? O sábado não é ponto de salvação? O sábado não importa em salvação? Iniciando a gravação, testando o sapo serelepe, saracutiu sapato, serviço Silvio Santos. O sábado não salva, e é exatamente o que a palavra de Deus diz em Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos. Então o que salva? O que salva é a graça. Ok? Maravilha, ótimo, perfeito. Não é? Alguém tem dúvida disso? Que o que salva, que nós somos salvos pela graça? Não tem dúvidas, não é? Eu espero que ninguém tenha dúvidas com relação a isso. Tem alguma condição? Tem uma condição. É uma lei? Não, não é. É um mandamento? Não, não é. Porque lei não salva. Mandamentos não salvam. Ah, tem 10 mandamentos. Sim, existem 10 mandamentos. Algum dos mandamentos salva? Não, nenhum. Alguma lei salva das 613 leis? Não, nenhuma. O que salva é a graça. Quem fala isso é a palavra. E a palavra é de Deus. Até aí tudo bem, tudo tranquilo, tudo ótimo, tudo maravilha, perfeito. Mas tem alguma condição? Tem uma condição. Qual é que é? Sois salvos por meio da fé. Olha aí, ó. Essa é a condição. É ter a fé. Tá entendendo? Por meio da fé. E eu posso ter fé se eu quiser? É uma coisa que é minha? Ter a fé na graça de Deus? Será que eu posso? E isso não vem de vós. Ah, então já sabemos que não. Que não vem de mim. Essa fé, para ser salva através da graça, ela não vem de mim. Tá bom? Não vem de vós. É dom de Deus. É Deus que dá o dom. É Deus que dá essa fé. Ele dá a graça e também dá a fé para ser salvo através da graça. Tá bom? Alguma dúvida até agora? Não, né? Mas por que Deus fez isso? Porque ele explica. É dom de Deus. Não vem das obras. Ou seja, o homem não pode ter fé. O homem só faz obras. Seus próprios desejos e seus próprios anseios. O seu próprio coração. Tá bom? Por isso que ele fala ali, ó, é dom de Deus, não vem das obras. Não há nada que você possa fazer para ter fé e alcançar a graça de Deus. A graça de Deus está sobre todos nós e para ser salvo através dela, nós temos que ter a fé. Tá bom? Alguma dúvida com relação a isso? Acho que nenhuma, né? E por que Deus fez assim? O versículo continua. Para que ninguém se glorie. Tá entendendo a diferença? Tá entendendo por quê? Para que ninguém se glorie? Para que ninguém possa dizer um para o outro assim, ó, eu sou salvo. Sabe por que eu sou salvo? Porque eu tenho fé. Eu decidi ter fé. A fé é minha. Não, é uma decisão que tu toma. Tu decide ter fé na graça e aí tu é salvo. Será que é assim mesmo? Não, meus amigos. A fé é um dom de Deus. Por isso que é fé genuína. É uma fé, é algo que realmente você acredita, e esse realmente você acreditar vem de Deus. E quem é que te convence? É o Espírito Santo. Se Deus te dota do Espírito Santo, você tem fé. Você acredita genuinamente. Por isso que você pode ser salvo pela graça. Entendeu? Enquanto você não tiver o Espírito Santo, enquanto você não tiver essa fé, enquanto Deus não te der esse dom, não tem nenhum problema, é porque não chegou a sua hora ainda. Tá bom? Está escrito em Efésios. Agora vamos continuar. Para que ninguém se glorie. Ah, para que ninguém se glorie, tá? Termina aí o versículo. Então, nós já sabemos aí, ó. A gente é salvo pela graça. A condição é ter a fé. Nós não podemos ter fé, porque é Deus que dá a fé, é um dom de Deus. E ele ainda diz que não vem das obras, não há nada que você possa fazer. Porque se você pudesse fazer alguma coisa, você poderia se vangloriar. E ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tá bom? É muito importante ressaltar que Deus tomou um cuidado especial em dizer, abre aspas, em dizer, para que ninguém se glorie, fecha aspas.
Afinal de contas, se alguém disser que por alguma obra, por alguma obra, tá bom? A obediência de alguma coisa, por alguma obra, você acha que pode fazer alguma coisa para ser salvo? Seguir o mandamento, seguir uma lei, coisas do seu coração, você pode? Não, isso não salva. Enquanto não entrar na sua cabeça que obra nenhuma salva, que obediência nenhuma salva, que cumprir algum mandamento salva. Enquanto você estiver ainda nessa ladainha de achar que alguma coisa que você possa fazer salva, que é porque você ainda não tem o Espírito Santo, não tem o discernimento espiritual ainda, e não tem problema, o seu dia vai chegar. Espero que chegue. Mas até lá, nós ficamos com a palavra de Deus, tá bom? Para que ninguém se glorie. Afinal de contas, se alguém disser que por alguma obra ou obediência e até mesmo um pensamento. Por que pensamento? Visto que não compreendeu a graça. E não tem problema, seu dia ainda vai chegar, você ainda vai compreender a graça. A graça plena. Entender o que é a graça. Que excede todo o entendimento daquele que não é espiritual ainda. Tá bom? Então vamos lá. Que qualquer outra coisa em conjunto salva. Se você achar que qualquer coisa em conjunto, a não ser a fé, para ser salvo através da graça, nada em conjunto salva. Nada. É a fé na graça. É a fé, tá bom? Além de estar vangloriando-se, não é? Se você está colocando alguma coisa junto ali em conjunto, que mais alguma coisa salva, né? E qualquer outra coisa em conjunto salva, além de estar vangloriando-se, está também anulando. Anulando o quê? O que você está anulando? O propósito de Jesus em obedecer toda a lei e se entregar imaculado, visto que para o homem isso é impossível. Inclusive, a justiça de Deus se manifesta justamente em Jesus. A justiça de Deus se manifesta em Jesus. Veja na palavra. Não é num livro terceiro, qualquer outra coisa, outro evangelho, profetizas e outras coisas, e corpos governantes e tudo mais, e revistinhas e tudo mais. Não. Palavra lá que você tem que estar firme, tá bom? Veja na palavra de Deus em Romanos 5,19. O que diz lá em Romanos 5,19? Espero que você esteja acompanhando com a sua Bíblia esse vídeo, tá bom? Se não, dá um pause aí, pega a Bíblia e acompanha junto, tá? Romanos 5,19. Por quê? Porque, como pela desobediência de um só homem, foi só um só homem desobedeceu. Quem foi que desobedeceu? Quem foi este homem que desobedeceu? Adão. Exatamente. Ele desobedeceu. Então, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Ou seja, nós herdamos essa desobediência, herdamos o pecado por causa de Adão, por causa dele, por causa dessa desobediência dele, todos nós nos tornamos pecadores. Tá bom? Tem alguma dúvida com relação a isso? Acho que não, né? Espero que não. Vamos lá. E Deus continua dizendo, e assim, né? Assim, pela obediência, agora nós vamos falar de obediência. Quem é que pode obedecer? Eu, você? Não. Pela obediência de um. Basta que um homem obedeça, tá bom? De um só homem, muitos foram feitos
pecador. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Entendeu? Muitos serão feitos justos. Não todos. Muitos serão feitos justos. Por que não todos? Porque nós somos salvos pela graça e isso vem através da fé e é um dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se vanglorie, tá bom? Então Deus dá o dom da fé e ao ter fé você compreende a graça genuinamente e aí sim você é justificado. Essa é a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a justiça de Deus. Porque para o homem é impossível seguir a lei. Deus nos daria a lei sabendo que nós não podemos cumprir a lei para sermos salvos sem ter o plano da salvação, sem ser justo? Não. Então a justiça de Deus é em Jesus. Ele veio, o próprio Deus veio, como homem, cumpriu a lei, se entregou imaculado, tá bom? Essa é a justiça de Deus. Querer de alguma forma imputar qualquer outra coisa que não seja a fé em Jesus Cristo, qualquer outra coisa que não seja a fé em Jesus Cristo, mesmo que de forma ingênua, é não levar em conta a graça e o propósito do Filho. Tá entendendo? Tá entendendo? Que não é mandamento, não é obediência de lei, não é nada que você possa fazer, absolutamente nada, que para sermos salvos, o próprio Deus já nos deu a condição, e essa condição é através da graça, através da fé, que é dom de Deus. Não é? E aceitar o sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz. Então, tenha cuidado, porque se alguém disser que o sábado é ponto de salvação, também pode acabar dizendo que dízimo também importa em salvação. O dízimo e a oferta. Isso não é teu. Isso não é teu. E quem não é dizimista, não é ofertante, não espere entrar no reino dos céus. E quem não é dizimista, não é ofertante, não espere entrar no reino dos céus. Porque a palavra de Deus diz, é clara em dizer, que quem não devolve dízimo e oferta é o quê? Ladrão. E ladrão não entra nos céus. Mas pastor, como pode uma família que sobrevive com um salário mínimo, tem 2, 3, 4 filhos para criar, paga aluguel, como? Não pergunta para mim, pergunta para Deus que estabeleceu na palavra que tem que ser 10%. Pergunta para Ele. Pergunta para Ele. Pergunta para Ele. Só tem dízimo para dar quem tem rendimento. E isso independe da classe social. Independe. É uma obrigação? É. É ponto de salvação? É. É uma obrigação? É. É ponto de salvação? É. E essa expressão, eu acho que é a primeira vez que eu estou usando aqui, né? Quando nós falamos assim, ponto de salvação, quer dizer sine qua non. Se não praticar, você está perdido. Se não praticar, você está perdido. Por que é ponto de salvação? Porque Malaquias 3, 8 a 10 diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então quem não é dizimista, não é ofertante, rouba a Deus. E quando você vai para Apocalipse, lá diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então, devolver dízimo é questão de salvação. Devolver dízimo é questão de salvação. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a nova aliança. Assim, rapidinho, tá? Que ele é o memorial para aqueles que desejam ser salvos. Espero que você tenha gostado dessa que é a verdade em Cristo Jesus. Devolver dízimo é questão de salvação.